Levítico 16, o dia da expiação. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá estas vestes. Da congregação dos filhos de Israel, ele pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado, pegará também de sobre o altar o incensário, cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá um incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado bode emissário lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial.
Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer a expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Obrigado, Deus. Ó Senhor, Tua palavra é vida, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. E fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Fale mais, pois já tens nos falado até aqui, Senhor. Fale-nos e nós te ouviremos. Em teu nome, amém. Podem sentar. A editora Vida Nova, melhor dizendo, publicou pela primeira vez em 1964 o livro Cartas do Inferno, ou Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do filósofo cristão C.S. Lewis. Nessa obra, C.S. Lewis caminha pelos limites da imaginação humana, revelando, através da ficção, aquilo que seriam conselhos de um diabo adulto para seu diabo aprendiz, para seu demôniozinho, onde o maior na hierarquia infernal, o diabo adulto, ele dá instruções, ele dá ensinamentos de como o diabinho, de como o diabo aprendiz, o menor, pode fazer com que o humano-alvo, né, o seu paciente, pudesse se afastar de Deus, possa se afastar de Deus. E o C.S. Lewis, ele é preciso quando ele, na sua escrita, no seu texto, ele faz o demônio com mais sabedoria e sagacidade comentar o seguinte: na realidade, nossa atuação mais eficiente consiste em impedir que certas noções penetrem na consciência humana. Está dizendo lá para o diabinho: distraia, faça o possível. Mas a nossa atuação em realidade, a nossa atuação mais eficiente está no fato de conseguirmos que certas noções, que certas verdades penetrem na consciência humana. Quando observamos o comportamento humano, ao que parece, o diabo tem conseguido sucesso
nesse objetivo de impedir que coisas importantes penetrem no coração, penetrem na consciência humana. Ele tem conseguido manter os seres humanos distraídos ou ocupados demais com certas futilidades, tornando-os incapazes de perceber o que importa, tornando-os incapazes de aprender a verdade e receber a revelação de Deus. Um dos desafios, meus irmãos, com o qual temos de lidar, que nós enfrentamos no tocante à vida de fé, é a falsa impressão que às vezes temos de que nós estamos acostumados a tudo que envolve a piedade, a tudo que envolve a vida cristã. Parece que nós estamos acostumados e já sabemos tudo a respeito de Deus. Estamos acostumados e já temos intimidade demais com a sua palavra e com a sua igreja. Isso nos leva a refletir nessa manhã a respeito do relacionamento com Deus, com base em Levítico 16. Salmo que nós lemos, qual foi o salmo? Salmo 50, né? Deus começa falando, trovejando e chamando a criação, intimando os céus, intimando a terra para testemunhar contra nós, para testemunhar contra o seu povo. E no auge da sua repreensão, Deus diz para o seu povo: você pensa que eu sou igual a você? Eu não sou igual a você. Às vezes, nós nos acostumamos tanto, a vida tudo parece tão familiar, e a gente vai no piloto automático. Eu já conheço tudo sobre Deus e eu posso seguir levando essa vida ou deixando a vida me levar. Esse capítulo, se você esteve aqui no domingo passado, vai se recordar de como o culto, de como a adoração, de como o serviço a Deus e de como a festa na presença de Deus se transformou numa tragédia, exatamente porque os sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram de qualquer maneira na presença de Deus. O que nós vemos agora Deus tomando cuidado para que Arão não morra e não aconteça com ele o que aconteceu com Nadab e Abiú? Deus diz: não entre no meu santuário a qualquer hora. E o texto é claro e é direto. O Senhor falou com Moisés, ou o Senhor falou a Moisés, quando? Depois da morte dos filhos de Arão, quando esses chegaram diante do Senhor e morreram. E aí Deus estabelece, Deus põe ordem e diz quando é e como que você vai se preparar para entrar no meu santuário. O Antigo Testamento declara, meus irmãos, ensina que o sangue do sacrifício é oferecido para fazer expiação. Isso é repetido algumas vezes nesse capítulo de Levítico. Todos os anos, em apenas uma única oportunidade, sempre no dia 10 do 7º mês do calendário judeu, o sumo sacerdote entrava no santuário para oferecer sacrifícios pelo próprio santuário, pelo altar, pelos seus próprios pecados, pelos pecados da sua família e pelos pecados do povo. Esse dia era conhecido como o dia da expiação ou Yom Kippur. Nessa ocasião, Deus exigia que fossem sacrificados um novilho, um carneiro e um bode, e um outro bode era levado ao deserto para carregar o pecado do povo.
Esse era um ritual muito importante porque ensinava o povo, ou ao povo, o caminho da adoração. Na verdade, esclarecia o que estava incluído no conceito de consagração a Deus. Foi exatamente esse texto que eu falei com a igreja ontem, na consagração de manhã. O propósito, o objetivo de Deus ao instituir essa prática, a expiação anual, era convocar seus servos anualmente para um momento de quebrantamento e arrependimento coletivos. Levítico 16, 29, nós já lemos, mas eu vou repetir, ele diz: no 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Vocês vão ter esse dia como, de fato, era um dia de sábado, era um dia para descanso, era um dia para autoexame, era um dia para reflexão. E o propósito de Deus era que aquelas pessoas retirassem um tempo para um autoexame da sua vida e para lamentar pela sua falta de fidelidade. Para compreender o real significado da consagração ao Senhor, meus irmãos, nós precisamos aceitar que ela possui uma natureza completa. Nossa tarefa é sujeitar os nossos pensamentos a Cristo, nossa vontade à palavra de Deus e nossa disposição de coração ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, através de um sincero arrependimento. Em Israel, o dia da expiação lembrava que Deus nos chama a prestar contas. Salmo 50 fala disso. O que se requer de vocês? Meu problema não é com bodes e cabritos e bois. Meu problema é com o culto. Meu problema é com o coração. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças. É a maneira, é a forma como vocês me adoram. Portanto, é necessário fazer uma revisão daquilo que temos sido e de como temos vivido, a fim de que, caso estejamos longe do Senhor, a fim de que, caso estejamos desagradando a Deus, entristecendo o Espírito Santo, longe do Senhor, nós possamos voltar ao caminho que Ele propôs a nós. O fato de haver um dia específico para avaliação da saúde do relacionamento com Deus, entre o povo de Israel e o próprio Deus, nos ajuda a extrair algumas lições importantes desse texto. Primeiro, o relacionamento entre Deus e o homem requer reverência. Já falei do versículo 1 do capítulo 16, que afirma que o dia da expiação foi instituído logo após a morte dos 2 filhos de Arão, por terem apresentado fogo estranho, trazido fogo estranho na presença de Deus, entrado de qualquer forma na presença de Deus. Que foi a base da mensagem do domingo passado em Levítico capítulo 10. Por um momento eles passaram a achar que o serviço do Senhor no santuário já não demandava tanta reverência. Mas ficou evidente que a empolgação exagerada da parte deles e um culto que não leva em conta
a santidade de Deus, não podem agradar ao Senhor. Como dizia no início da mensagem, uma das nossas dificuldades, das lutas que enfrentamos no nosso relacionamento com Deus, é a falsa impressão de que a gente já está acostumado. A gente já sabe. E já chegamos lá. Eu já estudei tanto a Bíblia, dizemos. Eu já fiz CETEB 3 vezes. Porque o CETEB, antes de ser CETEB, teve outros nomes. Foi estudo bíblico. O CETEB já teve outros nomes. Ele foi sendo encorpado, foi sendo aperfeiçoado. Eu já fiz catecismo. Eu já fiz estudo bíblico. Eu já fiz CETEB. Eu já fiz CIAB. Eu já fiz CIAB 2, 3. Panorama. Deus é meu camarada. Falei uma vez que eu estava na fila do banco quando pastoreava a igreja de Cabo Frio. E estava, infelizmente, você está na fila, as pessoas estão conversando, você escuta a conversa dos outros, né? Não é que você é curioso, mas está ali. E a pessoa estava falando, padroeiro lá da cidade de Cabo Frio é Santo Antônio, igual aqui de Nova Iguaçu. E ela estava falando do santo lá, padroeiro da cidade, se referindo a ele como Totonho. Eu já pedi para o Totonho. Por que essas coisas acontecem? Porque a gente começa a acostumar, a gente fica íntimo demais. A gente já sabe tudo do santo. Sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que o agrada, o que não agrada. Deveríamos saber mais o que desagrada a ele também. Mas esse sentimento de que a gente já sabe lidar com Deus, a gente já sabe lidar com a Bíblia bem, a gente já sabe lidar com a igreja, a gente conhece tudo da rotina de igreja. Eu cresci em igreja, eu fui apresentado na igreja, eu fiquei no berçário, eu cresci na escolinha, conheci todos os professores, conheço a coordenadora da escola bíblica, sou assim com ela. Esse sentimento pode nos colocar em sérios problemas, porque diminui a verdadeira noção de Deus que é apresentada pelas Escrituras. Acontece, irmãos, que com o passar do tempo nós acabamos por humanizar a Deus. Passamos a pensar em Deus como um parceiro. O cara lá de cima, como já vimos, né, alguém se referir a ele. O cara lá de cima, um acompanhante, um companheiro da nossa caminhada, da nossa vida social. Mas a primeira ênfase que sempre deve dominar nosso pensamento, meus irmãos, ao buscarmos um relacionamento íntimo com Deus, é que Deus, entre Deus e os homens, entre Deus e nós, há uma distância, há uma diferença infinita. Deus é muito maior do que nós. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos pensamentos. Abra Isaías comigo, por favor. Eu vou precisar da sua paciência. Isaías 40. O profeta fala-nos a respeito da majestade de Deus, a majestade do Senhor. Isaías 40, a partir do versículo 12, diz a palavra do Senhor pela boca do profeta Isaías para nós nesta manhã:
Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe a madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? A vocês? Já lemos no Salmo que não. Vocês pensaram que eu era igual a vocês, eu não sou igual a vocês. A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam. Reconheçam que existe um Criador. Levantem os olhos para os céus e vejam quem foi que criou todas estas coisas. O Deus que faz sair o exército de estrelas, todas elas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, porque ele é grande em força, forte em poder. Nenhuma delas falta quando ele comanda, quando ele as chama, quando ele ordena que elas saiam e brilhem e resplandeçam e apareçam. Esse é Deus. Irmãos, quando Deus estabelece uma aliança conosco, não podemos esquecer que se trata de uma aliança do eterno com os mortais, uma aliança daquele que é santo com os pecadores, uma aliança do imutável com os inconstantes, uma aliança do Todo-Poderoso, do Soberano com os escravos, uma aliança do Misericordioso com os indiferentes, do fiel com os infiéis. Embora o Novo Testamento apresente para nós uma nova forma de relacionamento com Deus,
Pela primeira vez, Jesus ensina os israelitas a olhar para Deus e vê-lo como Pai, como Abba, Paizinho. Podemos vê-lo de uma forma afetuosa, carinhosa, mas não podemos esquecer quem Ele é. Embora o Novo Testamento nos apresente a ideia desse Deus companheiro, o divino companheiro no caminho, como diz o antigo hino, o Deus que se identifica com os homens, embora isso seja verdade, entretanto, não se pode vulgarizar o relacionamento com Deus, como alguns têm feito. Não podemos transformar a graça de Deus em graça barata. Segunda lição: o pecado prejudica o relacionamento entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo compreendeu os efeitos da queda na vida do homem. E eu mencionei isso no início do culto durante nosso louvor e adoração. A queda causou a depravação total do homem. Por conta disso, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Paulo escreve isso em Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Apesar de o cristão possuir um espírito regenerado, a força do pecado ainda o arrasta para baixo. O pecado nos afeta. E muito. Nos afeta de modo abrangente. Não por acaso, era necessário que tanto o sacerdote como o povo comparecesse, chegasse à presença de Deus com sacrifícios pelo pecado de suas vidas, diz o versículo 34. Voltemos a Levítico. Isto lhes será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, mas não só pelos filhos de Israel, pelo próprio sacerdote, pela família do sacerdote, pelo santuário, pelo altar. Isso porque a realidade do pecado era abrangente. A realidade do pecado atingia a todos em Israel. E não apenas os judeus, atingia a toda a humanidade, atingia também os gentios, como Paulo diz em Romanos 3, 23, por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é uma realidade. O pecado nos atinge e prejudica o relacionamento do homem com Deus. Mas graças a Deus, Paulo não para ali. Porque nesse texto do capítulo 3 ele continua, aliás, ele já começou a falar, a desenvolver o seu argumento antes. Ele diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. O pecado é abrangente, o pecado atinge todos, mas a justiça de Deus se manifestou também, e ela é abrangente para todos e sobre todos os que creem em Jesus. Romanos 3, 21, aleluia. O pecado nos afeta de modo insistente e degradante. Não por acaso eles precisavam repetir isso anualmente.
A repetição anual e a forma enfática desse ritual nos mostram a realidade do pecado. Ele é insistente, ele está aí o tempo todo, ele está presente, ele está nos afetando, trazendo consequência na nossa vida. A aspersão do sangue era realizada em 2 etapas, sendo que em cada uma delas o sacerdote aplicava o sangue 7 vezes com o seu dedo, e mais o número de detalhes que tinham de ser cumpridos, como manter cheio de brasas o incensário, levar para dentro do santuário 2 punhados de incenso bem moídos, né? Para ser muito específico, tem que ser bem moído, de incenso aromático. Essas coisas mostram a intensidade do problema que eles tinham, e é também o problema que nós temos. Por isso, desde o princípio na Bíblia, somos ensinados que o pecado jaz à porta. O pecado nos assedia tenazmente. Ele se apega à nossa vida, ele se apega ao nosso pó como a poeira. Você toma banho e daqui a pouco já está empoeirado. Você lava o cabelo, você usa um vidro de shampoo no cabelo, daqui a pouco o cabelo está engordurado. Quem tem cabelo, né? Vai usar um vidro. O pecado opera em nós de modo insistente e degradante. Abra Romanos capítulo 7. Por isso, todo ano eles tinham que voltar lá. E de novo, e de novo, e de novo. A partir do versículo 13 até o versículo 25. Gente, o número 13 sumiu, apareceu. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim e tenta me impedir de fazer o bem. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso eu tenho que voltar todo ano, por isso eu tenho que voltar todo dia. Se eu tinha que voltar lá, eles tinham que voltar uma vez por ano, ou toda vez que pecavam. Que miséria!
E é isso que ele diz: miserável homem que eu sou. O problema está em mim. O problema está na minha carne. Quem me livrará desse corpo de morte? Desse corpo putrefato, em decomposição? Graças a Deus pelo dia da expiação. Eles voltavam para serem purificados e Deus os purificava. E o que Paulo diz aqui? Quem me livrará desse corpo, desta morte? Ele continua no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E graças a Deus mesmo por Jesus Cristo. João também falou alguma coisa sobre isso. Primeira carta de João, capítulo 1. Estou caminhando para o último ponto, tenha paciência comigo, tá bom? 1 João, capítulo 1. O apóstolo João diz para nós a mensagem que dele ouvimos, versículo 5, 5 a 10. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Qual é a mensagem? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, que fazemos? Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é o sangue da expiação que nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós temos pecado, mas graças a Deus, Jesus Cristo morreu para nos perdoar os pecados. Terceiro e último ponto. Embora o pecado prejudique o nosso relacionamento com Deus, a expiação possibilita aquilo que o pecado prejudica. A expiação possibilita o relacionamento entre Deus e o homem. Voltemos para Levítico, mas deixe marcado aí o texto de João também. Que diz o versículo 30. Deus estabeleceu o dia que seria o dia da expiação, o 10º dia, do 7º mês. Nenhum trabalho vocês farão, vocês vão usar o tempo para meditar, para refletir no seu relacionamento comigo. Por quê? 30. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Naquele dia, para eles, o Yom Kippur, o dia da expiação, que apontava para frente, que olhava para frente, que era uma sombra de uma realidade perfeita que viria, que era
o dia da morte do Senhor. A necessidade que aquele povo tinha era de purificação. Então é dito: naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Deus providenciou o dia da expiação, meus irmãos. Deus providenciou a purificação deles através da expiação. O Senhor providenciou que houvesse uma ponte entre Ele e as suas criaturas humanas. Essa ponte é a expiação dos pecados. E é importante compreendermos o processo de expiação, para que a sua misericórdia não fosse contra a sua justiça. Deus providenciou para nós, que somos pecadores culpados, um meio de sermos perdoados e, ao mesmo tempo, um meio também dele punir os pecados cometidos. É disso que Paulo fala lá no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21. O que Deus fez ao manifestar a sua justiça pela fé em Jesus Cristo, de maneira que ele pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O meio que Deus providenciou para sermos perdoados e ao mesmo tempo punir os pecados cometidos foi a morte do seu Filho Jesus Cristo, tipificada na expiação de Levítico. Já no tempo do livro de Levítico, os israelitas eram ensinados a esperar que Deus os perdoasse através da morte e da punição de alguma criatura inocente, de algum animal. E isso preparava o caminho para o sacrifício completo e verdadeiro de Jesus, o qual ele ofereceu por nós na cruz. Haviam 2 bodes, eram lançadas sortes lá através do Urim e do Tumim. Um seria o bode sacrificado para o Senhor e o outro seria o bode emissário. Ambos esses bodes, eles apontam para Cristo. Porque Cristo derrama o seu sangue, ele é morto por nós. E a Bíblia nos ensina que é ele que, segundo Isaías 53, ele carrega sobre si os nossos pecados. Ele leva a nossa culpa, ele leva os nossos pecados. Então nós podemos afirmar com absoluta certeza que o papel da obra de Jesus é central para finalmente termos uma vida de comunhão pacífica e amorosa com Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Nós damos graças a Ti, Senhor, pelo Seu sacrifício vicário, pelo sangue remidor derramado na cruz do Calvário. Nós damos graças a Ti, Senhor, por abrir caminho na Tua santíssima presença, mediante o sangue de Jesus. Obrigado. Ensina-nos a andar na Tua presença em santo temor, em reverência, em paz. A desfrutar dos benefícios do relacionamento que o Senhor nos propõe.
sem perdermos o temor. Ajuda-nos a andar na tua luz e viver para a tua glória. Em o teu nome, Jesus.